Então o palco é todo seu. Muito obrigada. Bom, primeiramente queria agradecer o convite para participar aqui no portal. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês desde os primórdios, então um trabalho muito legal. E muitas pessoas, né, muitos nomes importantes da metabolômica, da lipidômica do Brasil já passaram por aqui, então ser convidada é uma honra. Ah, eu trouxe para vocês hoje um pouquinho sobre o meu trabalho com exercício físico e respostas metabólicas, que eu já venho desde o meu mestrado, iniciação científica, mas também porque é um tema, acho que diferente, né? Nós nunca tivemos uma palestra aqui no portal sobre exercício físico, né? Já tiveram coisas com plantas, bactérias, indústria farmacêutica, mas o exercício físico em si, não. Então, eu vou mostrar um pouquinho sobre a aplicação da lipidômica, no caso, para nós compreendermos então essas respostas do exercício físico e o seu papel na saúde. Então, meu objetivo aqui hoje são dois. Então, primeiramente, mostrar algumas aplicações da lipidômica on-target, por LCMS na área da saúde e do exercício físico. E o meu segundo objetivo é, se tivermos pessoas sedentárias aqui assistindo a palestra, convencê-los da importância de se exercitar regularmente, certo? Bom, eu imagino que todo mundo que está aqui já entende um pouco sobre lipidômica, metabolômica, já acompanha o trabalho do portal, então eu não vou fazer uma introdução muito grande, mas só para ter certeza que estamos todos aí na mesma página. Então, o que que é a lipidômica? A lipidômica, ela é a identificação e quantificação de lipídios, tá? Assim como na metabolômica nós temos os metabólitos, toda a lipidômica é um foco maior em lipídios. Nós fazemos isso através de técnicas analíticas, como, por exemplo, a espectrometria de massas e cromatografia, com alguns métodos de separação. E por que os lipídios, né? Lipídios, então, eles têm uma grande diversidade nas estruturas e nas funções biológicas deles, como armazenamento de energia, transporte, sinalização celular. E o conjunto desses lipídios sobre uma condição fisiológica, ele é chamado, então, lipidoma. Então, por exemplo, todos os lipídios que compõem o nosso metabolismo humano, o organismo humano, ele é chamado nosso lipidoma. Pode ser o lipidoma da planta, o lipidoma da bactéria, enfim. E esse lipidoma, ele é alterado, então, ele pode ser alterado dependendo das condições às quais ele é exposto, como, por exemplo, alterações genéticas, fisiopatológicas, doenças, né, tipo obesidade, diabetes, câncer, Alzheimer, diversas doenças, elas podem alterar o lipidoma. Alterações também nutricionais, porque nós sabemos que esses lipídios, esses metabólitos, da onde que eles vêm normalmente, né? Eles vêm, muitos deles, da nossa alimentação. Então, nós nos alimentamos, eles são alguns absorvidos, transformados, precursores de outros, mas em grande parte eles vêm da nossa nutrição. Então, se nós mudarmos a nossa dieta, nós vamos modular também os lipídios que nós temos no nosso organismo. E o exercício físico, que é o foco hoje da nossa apresentação. Então, aqui a gente tem uma variedade de aplicações de metabolômica e lipidômica, né? A gente já viu aí diversas palestras aqui no portal dos mais variados assuntos, mas hoje em específico eu vou falar mais da parte de doenças, como obesidade e diabetes, e o exercício físico. Bom, a maior parte dos dados que eu vou mostrar aqui hoje para vocês são decorrentes do meu doutorado, né, que foram as respostas metabólicas agudas e crônicas ao exercício físico em pessoas de meia idade eutróficas, obesas e diabéticas tipo 2, utilizando então a lipidômica. Quando nós pensamos em respostas do exercício, nós temos dois tipos. A resposta aguda, que é aquela frente a uma sessão de exercício. Então, se você fizer uma sessão de exercício, você vai ter uma resposta no seu metabolismo. Então, essa é a sua resposta aguda. E a resposta crônica, ela é uma resposta frente a um período de treinamento. Então, você vai repetir essa sessão de exercício de forma sistematizada durante um tempo. E as respostas crônicas, elas vão ser mais relacionadas à adaptação do seu organismo, então, frente a esse treinamento. E os tipos de exercício, em geral, a gente pensa em exercício aeróbio, né? Pode ser a corrida, ciclismo, natação, exercício de força, como por exemplo a musculação, e o treinamento combinado, que ele é bastante recomendado porque ele junta os benefícios
tanto do exercício aeróbio quanto do exercício de força. E já sabe-se na literatura que o exercício físico, né, o treinamento combinado em si, aeróbio e força, ele tem diversos tipos de benefícios para a nossa saúde, como, por exemplo, o aumento do gasto energético, a diminuição da massa gorda, um papel anti-inflamatório, o aumento e manutenção de massa magra, aumento da capacidade cardiorrespiratória, que é o nosso VO2 máximo, o sistema imunológico, diminuição da resistência à insulina. Então, assim, todos esses benefícios a gente sabe, mas aí a grande pergunta é: como, né? Por quê? Como que o exercício físico em si ele consegue diminuir a resistência à insulina, né? Quais são as coisas que estão relacionadas a isso? Então eu tinha algumas respostas que eu queria analisar durante o meu doutorado. Entre elas a diferença entre os tipos de exercício físico do ponto de vista metabólico. Então, assim, se nós formos olhar os metabólitos em si, os lipídios, será que o exercício físico, as diferentes sessões, se é um exercício aeróbico, se é um exercício de força, se é um exercício combinado, tem diferença ali nas concentrações desses lipídios? Será que eles alteram as concentrações de diferentes lipídios? Será que são diferentes lipídios que mudam com esses diferentes tipos de treino? Assim como, e aí quando eu estava fazendo o meu doutorado, surgiu esse trabalho na literatura, que eles analisaram o metaboloma, o plasma, o metaboloma de indivíduos jovens saudáveis. Eles fizeram 2 sessões de exercício, né? Exercício de força e exercício aeróbio de intensidade máxima, e eles viram que teve diferença no metaboloma desses indivíduos. E aí depois, um tempo, acho que em 2021, também saiu esse trabalho, que eles fizeram uma combinação de lipidômica, metabolômica, proteômica, transcriptômica, enfim, com jovens também saudáveis. Eles tinham um desenho experimental até parecido com o meu, mas eles só analisaram o exercício aeróbio, né? Então também me deu um indicativo que talvez estava no caminho certo, ainda bem que eles só fizeram com exercício aeróbio. E aí outra coisa também que a gente queria analisar é: será que a resposta aguda a uma sessão de treino ela é diferente em uma pessoa sedentária e uma pessoa treinada, né? Será que uma pessoa quando ela é sedentária e ela realizar a mesma sessão de treino, se ela for treinada, tem uma diferença no lipidoma dela em si? E será que as pessoas com diferentes condições metabólicas, eutróficos, obesos e diabéticos, elas vão responder de maneira diferente ao exercício? Bom, então, primeiramente, respondendo essa última pergunta, né? Será que tem uma diferença? Bom, a gente vê aqui os 3 grupos, então o grupo eutrófico, o grupo obeso e o grupo diabético tipo 2, parece que sim, eles têm um perfil lipidômico ali diferente, então podem ter lipídios que diferenciam esses 3 grupos. Se nós formos olhar lá de uma maneira mais aprofundada, nós percebemos o quê? Parece que o grupo obeso, ele tem então maior quantidade de triacilgliceróis no sangue, essa é a análise de soro. O grupo diabético tem mais ácidos graxos e esfingolipídios no seu soro, e os eutróficos, uma concentração maior de fosfolipídios, né? E aí a gente pergunta, tá, mas e aí? O que a gente faz com isso, né? E aí vem aquele momento que é o mais difícil quando você trabalha com lipidômica, com metabolômica, que é você conseguir fazer uma junção das pecinhas, né? Colocar as pecinhas do quebra-cabeça junto para você enxergar a figura maior. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui um exemplo. Na obesidade, nós temos um aumento do tecido adiposo. Esse tecido adiposo, principalmente o visceral, ele é um tecido adiposo mais lipolítico, que vai fazer com que o triacilglicerol seja quebrado, liberado diacilglicerol e ácidos graxos na corrente sanguínea. Deixa eu pôr aqui o pointer. Aqui. Aí, por exemplo, o excesso de ácidos graxos na corrente sanguínea, ele pode ativar a síntese de triacilglicerol no fígado, que gera um estresse no retículo endoplasmático, que vai ativar a via inflamatória, que vai fazer com que a sinalização da insulina seja prejudicada, levando a uma resistência à insulina. Assim como esse excesso de ácidos graxos, eles podem ativar a síntese de ceramidas, que são esfingolipídios relacionados à inflamação, que podem
ativar as citocinas pró-inflamatórias, que levam à inflamação, que podem levar, por exemplo, a uma diminuição do VO2 máximo, podem levar à disfunção mitocondrial, entre outras coisas, né? Então, assim, só para a gente entender o quanto a gente consegue levar, então a gente mensura esses lipídios, e esses lipídios, eles estão relacionados à resistência à insulina. Então, como? A gente consegue começar a enxergar esses mecanismos melhores, tá? Então, eu vou falar da primeira parte, da parte aguda do meu doutorado. Então, eu tinha 3 grupos: eutrófico, obeso e o diabético tipo 2, de meia idade, ambos os sexos. Eles realizaram aqui 3 sessões de treino, então uma sessão aeróbia, uma sessão de força e uma sessão combinada, que foi realizado sorteio, e eles tiveram uma semana entre essas sessões. Nós pedimos que eles fizessem um jejum de 10 horas, por exemplo, e tomassem um café da manhã padronizado, que nós demos a eles para diminuir os efeitos aí confundidores, que a gente sabe que o lipidoma pode ser afetado pela alimentação, então nós tentamos minimizar isso. 1h30 antes da sessão, fizeram uma coleta de sangue, fizeram a sessão de exercício sorteada no dia, depois eles fizeram uma coleta de sangue logo após, sentavam e aguardavam 30 minutos, 60 minutos. As sessões aqui de exercício, então tinha uma sessão aeróbia, que era só esteira, 50 minutos de 40% a 65% do VO2 máximo, intensidade moderada. Tinha uma sessão de exercício de força, musculação, então eles faziam em volta de 9 exercícios, 3 séries de 12, e depois uma sessão de combinado, que era meio a meio, metade, metade. Então, o sangue foi centrifugado, o soro foi feita a extração e foi feita a injeção direta no espectrômetro de massas, depois análise de dados. Vocês vão falar, mas você não falou que ia falar de LCMS? Vou, mas essa primeira parte do meu trabalho a gente fez por injeção direta, porque eu tinha muitas amostras, eu tinha mais de 1000 amostras dessa parte aguda, então ia demorar muito tempo. Então nós fizemos primeiro essa parte com injeção direta, depois as estatísticas. Eu vi os principais marcadores, nós fragmentamos para poder fazer a anotação posteriormente. Bom, olhando aqui então, nós vemos uma diferença entre os momentos, né? O grupo eutrófico, então a gente vê aqui em azul é o momento pré, o momento pós, o momento 30 e o momento 60. Então, assim, o lipidoma deles foi alterado com a sessão de exercício. Então, os diferentes momentos apresentou aqui um lipidoma um pouco diferente. Então, nós podemos ver essa diferença. Mesma coisa no treino de força e o treino combinado. Então, e a gente vê algumas pequenas diferenças. Por exemplo, no treino combinado, parece que o momento pré e o momento pós, eles são bem diferentes. Mas já o momento 30 e o momento 60, nem tanto, eles já estão mais juntos. E já no grupo obeso, parece que no treino de resistência, esse momento 30 e 60, eles já estão mais parecidos. E, por exemplo, aqui no treino de combinado, parece que o momento pré ele é mais parecido com o momento 60, como se nós tivéssemos uma diferença e depois esses lipídios eles estivessem voltando à mesma concentração. E o grupo diabético? Bom, vamos olhar então para responder aquela pergunta que eu queria saber, né? Será que os diferentes grupos eles têm diferentes comportamentos, diferentes lipídios? Sim, então a gente observa aqui, por exemplo, treino aeróbio, eu dividi eles nas 4 principais classes de lipídios que tiveram mais diferenças, então ácidos graxos, glicerolipídios, glicerofosfolipídios e esfingolipídios. E a gente observa que, por exemplo, o grupo eutrófico, que é o NW, normal weight, o grupo obeso e o grupo diabético tipo 2. Então, eles têm comportamentos diferentes durante a sessão. Então, mesma coisa para o treinamento de força. Parece que o treinamento de força ele ainda tem um comportamento um pouco mais parecido. E no treino combinado, eles são bem diferentes. Um aumenta e o outro diminui. Mesma coisa para os outros lipídios. Então, por exemplo, nos glicerolipídios, a gente observa o grupo eutrófico, primeiro ele diminui e depois ele aumenta. Já o grupo obeso, ele mantém e diminui. O grupo diabético, ele já começa aumentando. Então, assim, parece que por eles terem uma condição metabólica diferente,
eles respondem de maneiras diferentes ao treino. Então, os mesmos lipídios se comportam de maneira diferente nesses voluntários. E aí, observando mais especificamente algumas classes, né? Então, assim, dentro do mesmo grupo, né? O grupo eutrófico, por exemplo, na espécie de lipídio triacilglicerol, tem diferença entre seções? Sim, tem. A gente observa que também, por exemplo, no treino aeróbio, né, parece que tem uma diminuição dos triacilgliceróis, depois um aumento e uma diminuição novamente. Já no treino resistido, parece que teve um aumento, primeiramente, depois uma diminuição e depois um aumento novamente. E já no treino combinado, ele aumenta, mantém e diminuiu. Então, nós observamos aí diferentes respostas que esses metabólitos têm entre as classes de lipídios, né? E as espécies diferentes. Eu não trouxe todas as espécies, porque seria muita coisa, mas só para vocês entenderem essa diferença e que nós conseguimos enxergar, né? Mensurando esses diferentes lipídios com a lipidômica. E aí a gente consegue fazer uma extrapolação, aí procurando na literatura, montando as pecinhas do nosso quebra-cabeça, né, algumas coisas. Então, por exemplo, olhando lá dentro da classe dos glicerofosfolipídios, eu tive um aumento da lisofosfaditilcolina 16,0. Procurando na literatura, eu achei uma correlação positiva com a capacidade cardiorrespiratória. Então, faz sentido ter um aumento dela no treino aeróbio, por exemplo. Vi um aumento também de fosfaditilcolinas poliinsaturadas e uma diminuição de fosfaditilcolinas saturadas, o que pode levar, por exemplo, a uma melhora da permeabilidade das membranas, que ajuda nessa diminuição da resistência à insulina. Então, as coisas, elas estão conectadas. Então, a gente consegue, através da mensuração desses lipídios, desses metabólitos, enxergar algumas respostas ali diferentes do exercício. E às vezes a gente consegue enxergar coisas que mudam um pouco paradigmas. Por exemplo, acreditava-se sempre que o treino de força ele era um treino mais inflamatório do que um treino aeróbio. Porém, a gente observou que o treino aeróbio parece que aumenta mais os esfingolipídios, no caso, os lipídios relacionados mais à inflamação, do que o treino de força em si. E uma das explicações que eu encontrei na literatura é que o exercício aeróbio, então, ele pode ser mais inflamatório que o de força devido à ativação de alguns receptores por esses ácidos graxos, que eles têm um aumento transitório durante o exercício aeróbio. Então, assim, a gente consegue também mudar algumas ideias que já tinham dentro da ciência e do exercício físico. E aí, para responder aquela última questão que eu perguntei será que você, quando você é sedentário, quando você é treinado, se você realizar a mesma sessão de treino, você vai ter uma resposta diferente? Então, os voluntários, eles realizaram uma sessão de treino aguda antes, e aí eles treinaram durante 16 semanas, que eu vou mostrar em seguida a parte do treinamento, e aí eles realizaram essa mesma sessão de treino depois das 16 semanas, quando eles já eram indivíduos treinados. Então, a gente observa a diferença que eles tiveram aqui no perfil deles. Então, tipo, o aeróbio na sessão aguda dos indivíduos eutróficos, obesos e diabéticos, eles tiveram uma resposta diferente. Então, a gente vê aqui os diabéticos, eles aumentaram, diminuiu, depois aumentou. Já depois eles tiveram um aumento muito maior desses ácidos graxos. Os glicerolipídios, primeiro eles tiveram esse comportamento de aumentar e diminuir, depois parece que eles aumentaram. Então, algumas diferenças que nós conseguimos identificar nesse comportamento dos lipídios diferentes seções, né? E algumas dessas mudanças, elas estão relacionadas com os efeitos crônicos do exercício. Então, assim, os efeitos que o exercício tem na adaptação do corpo, eles fazem com que esses metabólitos, eles tenham uma resposta diferente depois. Então, por exemplo, quando você é um indivíduo treinado, você tem uma lipólise e você consegue utilizar os ácidos graxos na produção de energia de forma mais eficiente. Então, por isso que a gente consegue enxergar uma resposta diferente também. Essa diminuição de algumas de fosfolipídios saturados, eles também estão relacionados com uma melhora, por exemplo, na disfunção mitocondrial. E olhando de uma maneira geral, parece que
o indivíduo, quando ele é sedentário, ele tem uma resposta frente a uma sessão de treino mais inflamatória. Então ele vai ter uma inflamação, e esse mesmo indivíduo, quando ele é treinado, parece que uma sessão de treino, ela tem uma resposta mais anti-inflamatória do que inflamatória. Então a gente observa essas diferenças que eles têm com o treinamento. Então, falando do treinamento em si, eu vou mostrar esse artigo nosso, recém-publicado, ele já está online, então assim, se alguém tiver interesse, quiser checar mais, pode acessá-lo, que a gente analisou então as respostas crônicas do exercício, do treinamento. Essa parte do meu doutorado eu realizei no Imperial College, com o professor Jules Griffin. Então eu levei amostras de plasma e de tecido adiposo para analisar por LC-MS. Tá? Então, qual foi o desenho dessa parte do estudo? Os 3 grupos, plasma e tecido adiposo, eles fizeram todos os testes de força, de composição corporal antes de iniciar o estudo. Eles treinaram durante 16 semanas, então eles faziam um exercício de força, a musculação, e depois eles faziam o treinamento aeróbio na mesma sessão, 3 vezes por semana, durante 16 semanas. E aí eles recoletaram as amostras de plasma e de tecido adiposo e refizeram todos os testes novamente. As amostras elas foram preparadas, extraídas com cloroformo e metanol, baseado no método Folk. Foi feito a injeção aí no LC-MS, do Orbitrap Velos. Os dados eu processei no MS-DIAL e depois utilizei o Lipid Maps e algumas bases de dados para melhorar a anotação. E as estatísticas também foram realizadas. Bom, de uma maneira geral, a gente pode observar aqui que parece que o grupo obeso e o grupo diabético, eles tiveram mais mudanças tanto na parte bioquímica quanto na parte de força, composição corporal e aptidão física. Já o grupo eutrófico, eles não tiveram tantas diferenças na parte bioquímica significativas, porém, na aptidão física deles e na composição corporal, sim. Em relação à dieta, não teve uma intervenção de dieta. Então, assim, por mais que os voluntários tinham uma dieta ruim, nós pedimos a eles que mantivessem essa dieta ruim, porque a gente queria ver o efeito somente do exercício físico e não adicionar uma dieta. Então, a gente não viu diferença na dieta deles durante o treino, diferença significativa. A única diferença que nós vimos foi em relação entre os grupos. Então, parece que o grupo diabético, eles tinham uma ingestão maior de energia de carboidratos comparados aos outros grupos, tá? Mas não teve diferença entre momentos. Do ponto de vista aqui do perfil, então, lipidômico deles, nós vimos uma diferença tanto no plasma, que são esses primeiros, quanto no tecido adiposo. Então, parece que o tecido adiposo também mudou com esse período de treinamento, né? E aí eu tentei agrupá-los de uma maneira para a gente tentar entender um pouco melhor. Agrupei relacionado às saturações. Então, por exemplo, esses aqui são os lipídios com cadeias saturadas. E uma coisa interessante é que a maioria dos lipídios que apareceram nesse estudo, eles tinham uma cadeia sempre longa ou muito longa, sempre ali por volta de 18, 20, 22, então eram cadeias longas, o que não é às vezes tão comum, que é um pouco menor aparecer desses lipídios. E se a gente observar aqui, por exemplo, no grupo não, nos esfingolipídios, nós vemos uma redução de ceramidas saturadas, de diexocilceramidas, de esfingomielinas. Nós vemos também alguns glicerofosfolipídios saturados que apresentaram uma diminuição de acilglicerol. E no plasma, nós também observamos algumas diminuições aqui de ceramidas saturadas, alguns esfingolipídios também, glicerofosfolipídios, e alguns glicerolipídios também tiveram uma redução, triacilglicerol, diacilglicerol, no plasma. Já os monoinsaturados, eles não apresentaram um perfil tão de diminuição, é mais variado. Alguns aumentaram, alguns diminuíram a concentração
durante esse período de treino, tá? Então, principalmente, por exemplo, no plasma, nós observamos ali uma diminuição, tanto nas ceramidas no grupo obeso, já o grupo eutrófico, por exemplo, ele teve um aumento dessas ceramidas, né? Mas tivemos aqui uma diminuição dos triacilgliceróis no grupo obeso também, e também no grupo diabético. Em relação aos polissaturados, uma coisa que nós observamos foi no grupo do tecido adiposo, parece que teve uma diminuição grande dessas cadeias poliinsaturadas. Porém, no plasma, nós tivemos alguns aumentos. Então, assim, um aumento de cardiolipinas, tivemos um aumento de algumas cadeias de poliinsaturadas em glicerofosfolipídios, e também em alguns teve diminuição desses glicerolipídios, porém um dado interessante aqui é que a gente viu um aumento do triacilglicerol no grupo diabético, das cadeias poliinsaturadas, porém as outras, as monoinsaturadas e as saturadas, eles tiveram uma diminuição. Aqui só para ter um geral do que aconteceu, então a gente observa que o grupo eutrófico ele teve aumento de vários lipídios no plasma, enquanto os outros grupos parece que tiveram mais diminuição, né? E aqui no grupo diabético, os que tiveram aumento foi principalmente os com cadeias poliinsaturadas, e já no tecido adiposo nós observamos que quase todos eles diminuíram a concentração desses lipídios, né? Principalmente aqui o grupo diabético diminuiu vários, e o grupo obeso também e o eutrófico. E aí a gente fez nós fizemos correlações desses lipídios que alteraram com aqueles marcadores anteriormente, para a gente ver algumas relações interessantes, que a gente vê que, por exemplo, ceramidas de cadeias saturadas, elas têm uma correlação positiva com a porcentagem de massa gorda, né? E também os fosfaditilcolinas com cadeia saturada, elas têm uma correlação positiva com o IMC, com a insulina, né? E no tecido adiposo do grupo, principalmente diabético, a gente observa, do diabético não, dos eutróficos, uma diferença que uma relação das ceramidas saturadas com negativa com VO2 máximo, com massa magra, e uma positiva com massa gorda. Então, a gente observa que esses lipídios de cadeias saturadas, eles têm um efeito negativo não só nos marcador bioquímicos, mas também no marcador de performance, ali, da capacidade física. Então, quem tiver interesse depois de olhar, pode olhar todas, não vou falar uma a uma, senão a gente vai demorar muito, mas tentando juntar tudo isso, né? Colocar assim para a gente ver as principais alterações. Bom, como mostrei anteriormente, então alguns lipídios eles estão relacionados a esse mecanismo da resistência à insulina. Então a gente percebe que o aumento de ácidos graxos, eles bloqueiam a via do IRS1, que faz com que ele tenha um bloqueio dessa enzima do PI3K, que vai fazer com que não ocorra a translocação do GLUT4, que vai lá na membrana fazer com que entre a glicose para dentro da célula. Então, você começa a acumular a glicose fora da sua célula, que pode levar a diabetes tipo 2. Então, o excesso aqui de ceramidas... Ixi, não sei se está cortando aqui por conta desse... Tá. Mas aqui tinha um triacilglicerol, que vai liberar ácidos graxos e diacilglicerol, que está relacionado também com o aumento das ceramidas, que pode levar à disfunção mitocondrial. Essa disfunção mitocondrial, assim como o excesso de ácidos graxos e a beta-oxidação que contribuem, eles diminuem a eficiência da sua mitocôndria. Você tem uma mitocôndria menos eficiente, ela vai produzir menos energia. Assim como esse excesso de ceramidas, eles também estão relacionados ao aumento das espécies reativas de oxigênio, que levam a um estresse do retículo endoplasmático, um estresse oxidativo, que estão relacionados ali com a diminuição das cardiolipinas. E aí, por um outro lado, a gente vê aqui embaixo o que o exercício conseguiu trazer de benefícios, né? Então, nós vimos um aumento do VO2 e da massa muscular, uma diminuição da massa gorda e das circunferências, que é um efeito positivo do ponto de vista da composição corporal e
da aptidão física desses voluntários, mas de forma geral também o que nós vimos nos lipídios foi um aumento das espécies de lipídios com a cadeia. Parece que o exercício físico ele aumentou a cadeia, né, aquelas enzimas elongadas, e aumentou a saturação desses lipídios. Então, assim, os lipídios que foram significativos, eles tiveram uma cadeia longa. Então, assim, por exemplo, triacilglicerol, 68. Então, assim, tanto a saturação quanto o tamanho da cadeia parece ter aumentado com o treinamento. Assim como a sensibilidade à insulina, né, reduziu a inflamação, reduziu a disfunção mitocondrial, as espécies reativas de oxigênio e a resistência à insulina. Então, a gente vê as diferenças ali entre os lipídios no sangue e no tecido adiposo. Mas, se a gente olhar só pela classe e pela espécie, a gente consegue ter, mas com a utilização da lipidômica, nós conseguimos ir mais a fundo em algumas espécies de lipídios específicas, né? E é aí que traz a diferença. Então, por exemplo, sabe-se que você pode utilizar, quer dizer, se você fizer a mensuração, por exemplo, de colesterol no seu sangue, ele pode não significar tanta coisa, porque você pode ter um alto nível de colesterol, mas quais são as espécies que tem ali? A mesma coisa do triglicerídeo. Se você observar só o seu exame de triglicérides, que você faz ali geralmente no laboratório, você não sabe exatamente quais são as espécies que estão ali. Então, algumas podem ser prejudiciais, mas outras podem não ser. Então, assim, sabendo algumas espécies específicas, você consegue ter ideias mais específicas. Por exemplo, a ceramida 24,0, cadeia 24 com 100 saturações, e a 24,1, elas já foram associadas com todas as causas de mortes, inclusive doenças cardiovasculares, mais precisamente. O grupo obeso, eles reduziram essa C24,0 no plasma e a C24,1 no tecido adiposo, e o grupo diabético, eles reduziram a C24,1 no plasma. Isso nos leva a crer o quê? Talvez o nosso treino combinado, então, ele tenha um efeito protetor contra doenças cardiovasculares, que é um efeito positivo. O aumento da concentração de cadeias... nós vimos nos indivíduos eutróficos um aumento da concentração dessas cadeias muito longas, saturadas de ceramidas. Em um primeiro momento, a gente falou assim, poxa, isso é um resultado estranho, né? Negativo, talvez. Porém, procurando na literatura, eu vi que eles mostram que algumas ceramidas de cadeia longa 16 e 18, elas estão mais associadas a um risco aumentado de eventos cardiovasculares. Porém, as de cadeia muito longa, elas podem estar associadas a um risco reduzido de doenças cardiovasculares, mortalidade de um envelhecimento mais saudável. Claramente não tem estudo suficiente para provar isso, eu só vi um trabalho mostrando alguns dados, mas é um indicativo que, se o grupo eutrófico, que teoricamente é considerado saudável, teve um aumento desses lipídios com exercício, talvez não seja algo relacionado realmente ruim, mas sim algo benéfico. Também nós vimos uma correlação positiva entre as cadeias de triacilglicerol saturadas e monoinsaturadas com a resistência à insulina. Então, que nos leva a crer que o tamanho e a saturação da cadeia, eles importam. Então, não é só, eu tenho muito triglicerídeo no meu sangue. Tá, mas qual que você tem? Porque talvez se você tiver poliinsaturados, como nós mostramos que o diabético teve um aumento, talvez eles não sejam tão problemáticos comparado aos saturados. Por conta dessas, como eu citei, as elongadas e as dessaturadas que podem fazer isso. Um outro ponto importante é essa melhora, então, diminuição dos ácidos graxos em glicerofosfolipídios saturados, porque uma diminuição dessas cadeias saturadas em glicerofosfolipídios, eles podem melhorar a fluidez da membrana. Melhorando a fluidez da membrana, você consegue ter as trocas, por exemplo, transporte de substâncias, transporte da glicose, melhorando a resistência, por exemplo, à insulina.
As cardiolipinas, elas também elas participam na fosforilação oxidativa e a síntese de ATP. Então, a eficiência mitocondrial e a produção de energia. E nós vimos um aumento nos indivíduos diabéticos. Então, todos esses resultados, eles nos trazem, nós conseguimos ir lá no quebra-cabeça, montando a nossa figura através da utilização, então, da lipidômica. Então, conclusão desse nosso estudo, né? O treinamento combinado de intensidade moderada, ele reduziu espécies de esfingolipídios, né? Ceramidas, exocilceramidas, diexocilceramidas, esfingomielinas, que estão relacionadas mais à inflamação. Glicerolipídios, como diacilglicerol e triacilglicerol. Glicerofosfolipídios, a fosfaditilcolina, etanolamina e ácido fosfatídico, de cadeias principalmente saturada e monoinsaturada, sem alterar a dieta. E tiveram essas mudanças, associações com a resistência à insulina, inflamação e disfunção mitocondrial. Nós vimos correlações positivas, então, com massa gorda, IMC e resistência à insulina, e circunferências de cintura e o LDL, que é o colesterol ruim, e algumas correlações negativas com o VO2 máximo, massa magra e a sensibilidade à insulina. Então, novamente, mostrando que esses lipídios mais relacionados inflamatórios, eles têm um efeito ruim, mas nós vimos uma relação negativa com os, teoricamente, efeitos bons do exercício. E então, o treinamento combinado, a gente também viu que ele pode promover um aumento e um comprimento aí das cadeias laterais poliinsaturadas nesses lipídios, principalmente no grupo diabético tipo 2, que pode estar associado ao aumento da sensibilidade à insulina, diminuição da resistência à insulina, reduzindo então o risco desses pacientes a desenvolver doenças cardiovasculares. Bom, então, em resumo, a gente viu que a lipidômica on target, ele pode ser uma excelente abordagem para você explorar e entender melhor os mecanismos metabólicos na saúde e na doença. Ela é muito útil para gerar novas hipóteses a serem testadas. Então, por exemplo, eu vi nesse estudo várias classes que foram alteradas, por exemplo, ceramidas, então ela gera novas hipóteses que nós podemos posteriormente fazer um estudo, por exemplo, target, onde eu vou analisar apenas ceramidas no exercício físico, ao invés de fazer um screening novamente de todos. Então ela gera novas hipóteses para nós. As mudanças nas espécies lipídicas induzidas pelo exercício físico, ela tem um impacto significativo na saúde e no desempenho físico, como nós vimos. E os benefícios do exercício físico, eles vão muito além da estética, né? Podendo combater, então, os efeitos nocivos das doenças crônicas, como a obesidade e a diabetes tipo 2. Então, a gente viu que, mesmo esses voluntários já estão na meia-idade, com obesidade, com diabetes, eles não mudaram a dieta deles e eles tiveram um efeito benéfico do exercício físico em apenas 16 semanas. Então, assim, a minha mensagem para vocês é: exercitem-se. Então, assim, se vocês não estavam convencidos ainda do quão o exercício pode ser benéfico para vocês, aqui está a comprovação em forma de lipidômica. Bom, só queria deixar alguns agradecimentos à Unicamp, à FEF, principalmente a todos do FISEX, que fizeram parte do meu doutorado e da minha formação, ao Imperial College, que fez parte do meu doutorado sanduíche, onde eu fiz parte das minhas análises, a FAPESP, que financiou todo o meu projeto de doutorado e as minhas bolsas, e atualmente a Universidade de Aberdeen, ao Safari, que financia o meu grant, que possibilitaram que eu estivesse hoje aqui no Rowett. Ok? Então, acho que é isso. E estou aberta a perguntas. Obrigado, Renata. Imagina. Eu tenho várias perguntas, mas o pessoal já tem algumas perguntas aqui no chat. Aliás, parabéns pelo trabalho, e desculpem a todos mais uma vez pela minha câmera que não está colaborando hoje, porque aqui trabalho imenso, com um número de pessoas, com 2 tipos de amostra, com lipidômica, enfim, é muita coisa, muita interpretação biológica. Acho que foi não só o primeiro seminário da parte de exercício físico e metabolômica, mas acho que foi o seminário
com mais interpretação biológica que a gente teve até agora, que é, como você falou, uma parte que eu acho também bem difícil e complicada, né? É, Especialmente para. Pode eu falar. acho sempre, eu acho sempre que é a parte, às vezes, que as pessoas pecam um pouco, né? Porque elas fazem, Uhum, elas estão muito mais querendo, o meu método, o meu equipamento consegue identificar 20 mil metabólitos. Aí você fala assim, tá, mas e aí? O que que você vai fazer com 20 mil metabólitos, né? Qual a interpretação que você vai dar para isso? Porque é muito fácil a pessoa fazer um método, pôr uma tabela lá com 200 metabólitos, e aí? uhum. Qual que é a interpretação disso? Então, o maior Sim, trabalho é sim. depois você conseguir juntar essas peças, né? E acho que também no fim é onde todo mundo deveria querer chegar, né? Porque Uhum. a gente quer contribuir com a metabolômica para entender o exercício físico, as doenças, o que quer que seja, né? Então a interpretação biológica não tem muito como fugir, né? É, Mas a verdade, tem que contar a história depois com os sim, seus sim. dados. Não, realmente, parabéns. Eu vou começar então com as perguntas que estão no chat e depois eu também quero fazer uma ou duas perguntinhas, se der tempo. Mas você comentou durante a apresentação, mas o Marcelo, seria legal, acho que, fazer um resumo para ele, porque ele pergunta das técnicas que você utilizou, né? Se cromatografia Tá, líquida ou gasosa, qual o tipo do massas que você utilizou, e, além de você citar isso, também quais os motivos, vantagens e desvantagens entre esses métodos escolhidos. tá. Bom, na primeira parte do agudo, eu fiz por cromatografia. Eu não usei cromatografia, eu fiz por injeção direta no Orbitrap, que eu fiz lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Uhum. Basicamente porque eu tinha muita amostra, eu tinha mais de 1.000 amostras e ninguém queria deixar eu usar um espectrômetro e uma cromatografia por meses. Então a gente reduziu o tempo e aí depois eu fragmentei esses metabólitos posteriormente para poder fazer a anotação deles. Então deu um trabalho duplo, mas foi essa parte. Já no Imperial College a gente utilizou o Orbitrap também, mas com a cromatografia líquida, né? Eu não utilizei cromatografia gasosa. Uh, Principalmente porque assim, o Orbitrap ele era o equipamento que eu tinha disponível lá para utilizar. Então, acho que muitas vezes a gente tem essa, né? Tipo, qual equipamento eu vou utilizar? A gente utiliza o que a gente tem disponível, de certa forma. Então, eu utilizei a cromatografia líquida, que eu acredito que seja a mais utilizada para lipidômica, né? Porque cromatografia gasosa para lipidômica só se você for analisar os ácidos graxos. Mas lipídios de cadeias muito grandes não faria sentido. Vantagens e desvantagens? Eu acredito que tem a vantagem da cromatografia líquida, que você pode fazer a ionização em líquido, você não precisa fazer fazer o seu lipídio evaporar, que é quase uma coisa muito difícil, né? Então, eu acredito que foi essa a principal escolha, né? Tipo assim, eu tinha disponível o equipamento, utilizar a cromatografia para poder fazer essa separação, né, melhor, para a gente conseguir fazer uma melhor identificação depois. Perfeito, obrigado. Eu vou fazer uma perguntinha minha antes de passar para a próxima, então. E, pessoal, fiquem à vontade para mandar não só pergunta no chat, mas também abrir a câmera, o microfone e participar também com as perguntas que vocês tiverem. Eu fiquei curioso com uma coisa, né? Porque primeiro eu ia te perguntar qual o número de amostras, porque naquele primeiro slide que você mostrou os grupos, eu não sei se você falou, se eu perdi, mas enfim. Aí depois você falou 1.000, eu falei, nossa, é bastante, né? E aí eu fiquei curioso, naquele slide que você mostra os tempos, né? O pré, pós, 30 minutos e 60 minutos, acho. Uhum, Quão grande é a variabilidade daqueles pontos, né? Quão grande é a dispersão. Ou seja, é óbvio que você quer ver tendências, mas o uhum, que, o que me vem na cabeça é a metabolômica também está indo tanto numa direção de medicina personalizada, né? É a nova moda falar de medicina personalizada, que provavelmente tem uma fisiologia do exercício personalizada, né? Então eu queria aham. saber se assim na grande maioria, aquela é a tendência dos, sei lá, 250 participantes por grupo, 300 por grupo. Tem algumas pessoas que você vê um perfil completamente diferente. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Se eu for utilizar um PCA,
eu vejo uma diferença assim muito grande, né? Tipo, uma forma. Algumas pessoas respondem de uma maneira, outras respondem de outra, mas utilizando um método mais direcionado, PLSDA ou PLSDA, a gente consegue ver uma tendência, né, de juntar mais esses voluntários nos grupos. Claro que tiveram alguns outliers no começo, mas aí a gente vai investigar, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz análise, eu sabia que algumas pessoas, sabe aquela pessoa que não treinou muito bem, faltou, mas tudo bem, vou analisar, vou incluir. No final, eu vi que essa pessoa estava muito fora do esquadro, então, não, vamos excluí-la, né? Tipo assim, eu sabia que ela não tinha treinado tão bem, ou que ela tinha faltado mais do que os outros, mas eu mantive, e depois a gente percebeu que ela foi um outlier. Mas se a gente analisar um PCA só de indivíduos com humanos é muito difícil, porque tem realmente uma variabilidade muito grande. E como é uma intervenção de exercício, não é uma mudança assim gigantesca, né? Vai mudar a concentração de algumas coisas, mas no fim do dia eles são seres humanos, né? Não é a mesma coisa de eu analisar uma planta e uma bactéria, alguma coisa muito diferente. Sim, sim. Perfeito. Eu vou passar então para a próxima pergunta do Marcelo, que ele te pergunta para estudos com análise lipidômicas de pacientes portadores de diabetes, você tem uma ideia de um N mínimo para fazer as análises? Nossa, eu acho que vai depender muito do seu desenho que você quer fazer, né? Porque, assim, aqueles estudos que as pessoas só vão ver, tipo, diabetes comparado a sem diabetes. Você vai precisar ter estudos com umas cortes de mais de 1.000, 2.000 voluntários. Agora, o meu, no caso, como ele era uma intervenção de exercício com diferentes grupos e tudo mais, eu tive um N acho que necessário ali de pelo menos 20 por grupo. Então, assim, não é um N muito grande, mas dependendo do que você quer analisar, se for só uma coisa assim, sem intervenção de exercício ou sem medidas repetidas, coisas do tipo, provavelmente você vai precisar de um N muito maior, vai depender da sua pergunta. Ele até comentou que é para o uso de um medicamento específico para comparar antes e depois. Ah, bom, mas medicamento, você sempre precisa ter um N maior, às vezes, né? E Uhum. dependendo do seu medicamento. Mas aí eu não sei, nunca trabalhei com medicamento, eu não posso te dizer certamente. Tem uma pergunta também do Carlos. Ele pergunta: gostaria de saber se existem diferenças de lipidômica no exercício agudo ou somente em longo prazo. Tá, tem aquela primeira parte que eu mostrei, são respostas do exercício agudo. Então, assim, Uhum. frente a uma sessão aguda de exercício, porque assim, a maioria dos trabalhos que já tem na literatura, eles faziam com os jovens saudáveis, geralmente uma sessão de exercício máximo. Então, eles colocavam lá um indivíduo jovem saudável na bicicleta para fazer um exercício máximo e eles viam alterações grandes. Que, obviamente, Uhum. se você faz um exercício uma intensidade máxima, você vai ter um estresse muito grande, né? Uhum. E aí você pensa, tá, mas um indivíduo, por exemplo, com obesidade, com diabetes, ele não vai conseguir fazer um exercício físico numa intensidade muito alta. Então, será que se eu tiver numa intensidade ali moderada, ainda assim eu tenho diferenças? É isso que a gente quis ver, e parece que sim. Então, assim, o exercício de forma aguda, ele diferencia, né? Então, assim, tem diferenças tanto no exercício agudo, quanto aí os efeitos mais adaptativos do seu corpo, né, para a parte a longo prazo, o crônico. É bom que você também já respondeu uma das perguntas que eu tinha, que é como você seleciona esse pacote, digamos, de exercício, porque se você vai comparar, por exemplo, quem é sedentário com quem já treina, né, é Uhum. óbvio que se você colocar a pessoa para correr 30 minutos numa esteira, o sedentário não vai Uhum. aguentar, né? Não, sim. Então, Não, então, exatamente, porque esses trabalhos eles mostravam assim, a pessoa fez um HIIT a 70, 80% do VO2 máximo. Você fala assim, nossa, aquele meu, a minha sessão aguda, ele era de 45 a 60, que você fala assim, nossa, é muito baixo. Mas você uhum, coloca um diabético sedentário para fazer isso, para eles era muito intenso, eles às vezes não uhum, conseguiam terminar. Você fala assim, uhum. você vê o quão sedentárias as pessoas realmente são, né? Porque é isso que eu imagino. Você tem que equilibrar, porque também, assim, se você faz uma coisa muito leve para quem já é treinado, provavelmente essa diferença de concentração ou de intensidade vai ser ainda menor, né? Vai ser muito pequena, às vezes você nem veja alguma coisa. Aham. Então, eu fico imaginando que tem que ter mesmo
um estudo ali de que nível de treino você vai pedir para as pessoas fazerem, né, entre esses dois grupos. A gente quis deixar mais ou menos a mesma intensidade de treino para os Uhum, grupos, né? Mas uma coisa que nós observamos, por exemplo, o grupo, parece que o grupo diabético e o grupo obeso, eles tiveram ali uma diferença nos lipídios mais parecidas e o grupo eutrófico um pouquinho diferente. Isso é uma questão que a gente não consegue dizer, mas será que a intensidade para o grupo eutrófico estava um pouquinho mais baixa? Porque eles não tinham uma doença, né, uhum, associada. Então, eles já eram indivíduos mais magros, que uhum, não tinham outra doença, então talvez para eles estava um pouco mais fácil do que para o indivíduo diabético. Então, assim, isso talvez possa ter alguma influência na diferença dos lipídios, né? Porque parece que os outros dois grupos teve uma tendência mais a diminuir esses lipídios, provavelmente relacionados, esfingolipídios e tudo mais, e o outro grupo, uns aumentavam, outros diminuíam, teve um consenso muito grande. uhum. Perfeito. Eu vou passar para mais uma pergunta do Marcelo, uma pergunta mais relacionada à coleta de amostras. Se se você precisou garantir ou se é necessário que os tubos de coleta sejam do mesmo lote, porque algumas vezes isso é uma Hum. exigência. Assim, é bom que eles sejam, né? No meu caso, eu acredito que eles foram porque a gente meio que comprou todos os tubos de sangue e aí eles ficaram no laboratório e a gente utilizou ele Uhum, durante o pré e o pós, né? Mas isso é uma coisa importante, sim, se você compra, tipo, né, tem alguns eu fui até numa conferência semana passada do MAP UK, lá, que foi aqueles especialistas nos principais guidelines de metabolômica, e eles falaram, tipo, se você comprar tubos de diferentes lotes, se você comprar outras coisas, às vezes os reagentes de diferentes uhum, lotes. Eu lembro que no nosso laboratório aqui, uma vez a gente estava tendo algum problema com contaminação, e eles foram descobrir que era um acetonitrila de lote diferente que estava com alguma contaminação. uhum. Então, assim, Sim, sempre que você muda o lote ou alguma coisa, é melhor ficar atento para não realmente ter essas influências. sim. Bom, eu tenho mais uma perguntinha, caso alguém queira fazer ainda perguntas, ainda dá tempo. Pessoal, temos alguns minutinhos. Então, eu vou fazer uma das perguntas que eu fiquei curioso. Eu não tenho experiência com injeção direta e eu queria saber como você fez para normalizar os dados. Nós utilizamos em triplicatas, não, quintuplicatas, e depois a gente fez a normalização desse, mas também a gente fez por. Eu usei só, na verdade, qual que foi? Pera. Hum, Tem Não foi. alguma normalização pelo TIC Eu ou... acho que foi só pelo tique mesmo, e Uhum, depois a gente utilizou lá na hora de processar os dados. Eu acho que não foi o PQN que a gente utilizou. uhum. Ou talvez tenha Mas sido, teve acho que foi. algum É, outro algoritmo depois, entendi. foi. Legal, obrigado. Pedro, tem alguma pergunta? Sim, sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. So, então, assim, eu vi os seus dados, eu vi que você fez bastante interpretação biológica e tudo mais. Eu gostaria de entender se você fez alguma análise biológica de mitocôndria, Seahorse, alguma coisa assim para complementar esses dados e entender um pouco mais como que essa mitocôndria ela tá, porque para mim assim, basicamente tudo passa ali pela mitocôndria, a parte lipídica. Então, assim, Uhum. como que funcionou se você fez algum aprofundamento biológico de análise biológica nesse sentido? Ou se você pensa em continuar essas análises e tudo mais com relação lipídio marcado, entender como que é o processo de elongase, se você tem Uhum. intenção de continuar esses estudos aí. Tá. Bom, infelizmente não fiz por uma questão de falta de tempo e dinheiro, então não deu para fazer durante, porque eu terminei assim, ainda mais com Covid no meio do caminho, terminei aos 45 do segundo tempo a tese. Mas eu ainda tenho várias amostras lá no nosso freezer. Eu penso em algumas coisas que poderiam ser feitas, sim, principalmente, a gente até tinha pensado em tentar fazer uma cultura de células com algumas
o sangue dos nossos voluntários para fazer uma indução de resistência à insulina e ver se seria mesmos lipídios relacionados à diminuição com o exercício físico, ou então alguma coisa mesmo de mitocôndria. Mas aí eu preciso ver se com as amostras que nós temos, que no caso agora são soro e plasma, o que daria para fazer, né? Porque como eu mudei de área, né? Um pouco de área, digamos que sim. Eu vim fazer um pós-doc aqui que eu estou mais relacionada com outra parte. Não estou continuando neste momento, mas eu tenho algumas ideias de poder fazer algumas coisas, mas fica ali limitado às amostras que eu ainda tenho, né? Então, algumas coisas eu sei que já não dá mais para fazer, teria que ter sido coletado durante mesmo. Não, entendi, obrigado. Bom, acho que não temos mais perguntas. Então, uma última curiosidade, Renata, que você comentou, por exemplo, do outlier da pessoa que não foi treinar uma vez, né? Eu anotei aqui nas minhas perguntas que eu fiquei curioso para saber qual que foi o dropout, quantas pessoas, porque são bastante, né, participantes, muitos participantes, e 4 meses, é isso, né, de treinamento. É, Então, eu fiquei curioso só para saber qual que é a porcentagem de pessoas que desistem no meio do estudo. olha, é grande. Assim, o principal acho que foi o grupo diabético, porque foi o Uhum. primeiro grupo que nós começamos e a gente fez uma divulgação na IPTV, na televisão. E aí Legal. veio muito voluntária, só que as pessoas não realizaram que elas iam ter que ir à Unicamp e treinar 3 vezes por semana. E alguns Uhum. eram de longe. Então eles começaram assim, mas eu vou ter que vir 3 vezes por semana. Então eles começaram a desistir Uhum. no meio do caminho. Então a gente perdeu muito voluntário, tanto que a gente começou porque a ideia era fazer o controle e Uhum. depois treinar, né? Alguns a gente teve que incluir só no treino para ter certeza que não ia faltar voluntário lá no final, mas assim, a gente perdeu acho que uns 20% quase de Uhum. voluntários desse grupo. Os outros grupos foi menos pior, porque como eu só divulguei meio que ele interno na Unicamp, muitos eram funcionários, professores, Uhum. então eles foram mais consistentes no treino. Mas toda vez que você trabalha com humano e exercício, você já tem que fazer esse cálculo sabendo que você vai perder um monte de gente, né? Ainda mais com Sim. intervenção longa. Como eu falei, eu não tenho muita ideia, assim, mas do que eu lembro de alguns estudos que eu já li, acho que 20% ainda mais para pessoas que provavelmente são mais sedentárias e tal, nem me parece muito, na verdade, acho que é uma É, boa porcentagem. e o problema é que eles também não podiam faltar, né? Então a gente colocava Uhum. ali que eles não podiam faltar, tipo, mais de 2 vezes consecutivas, não podiam ter Uhum. mais que 80% de faltas, e aí era difícil, porque alguns tiravam férias, não sei o quê, então você Aham. trabalhar com humano é isso. Eu imagino. Bom, parabéns mais uma vez, então, Renato. Muito legal o seu trabalho. Eu agradeço também Obrigada. ter aceito o convite e participado. Imagina, E prazer. voltamos no mês que vem com o feriado de maio. Obrigado a todos, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.